Velho Testamento. Aqui, basicamente, hoje nós vamos começar com a cereja do bolo, o ensinamento mais bonito que o Cristo nos deu, que é as bem-aventuranças. Creio que todo mundo aqui conheça as bem-aventuranças. Já ouviu, né? Não precisa saber de cor, porque não é o caso. Mas a bem-aventurança são tão belas e tão importantes essas palavras que mesmo aqueles que não são cristãos admiram o valor dessas palavras, a importância que elas têm para o crescimento de nós seres humanos. Este livro, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, tem PDF no site da FEB, de graça, não custa nada, é só ir lá e baixar o livro. Quem gosta de cheiro de livro novo e manusear as coisas e tal, tem o papel à sua disposição, pode falar depois com a gente aqui que a gente pode tentar pedir, não é isso, Fabiano? A gente consegue e é um preço razoável. Não tem nenhum lucro em cima, nós não temos nenhuma intenção de arrecadar qualquer tipo de dinheiro em função da venda do livro. Mas vale muito a pena, tem muitos ensinamentos aqui, é tudo muito bem explicado, muito detalhado, é um estudo bem profundo, como o nome diz, estudo aprofundado da doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita, se não é o cristianismo redivivo? Nós, como espíritas que somos cristãos, não é isso? Por mais que alguns falam que nós não somos cristãos, que nós somos não sei o quê, somos não sei o que lá. Não dá nem para falar as palavras que eles falam da gente, porque não é lugar para isso. Mas, se a base da nossa doutrina tem como a base os ensinamentos do Cristo, então nada mais justo do que sermos encarados ou nos percebermos como cristãos, não é isso? O que importa para a gente é estudarmos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, colocá-los em prática à luz da doutrina espírita, aquela que foi compilada por Allan Kardec, começando em 1857, e com ele encarnado até 1868, 69. Ele termina o último livro que ele fez ainda encarnado, é a Gênese, tem todos os ensinamentos ele tem. Ali Kardec apresenta para nós as três faces do Espiritismo. O Espiritismo como ciência, como filosofia e como religião. Nesse estudo aqui, começando pelas bem-aventuranças, como eu falei, nós vamos encarar a parte religiosa do Espiritismo, a parte moral do Espiritismo, a moral do Cristo. Aquela moral que fará com que nós alcancemos a redenção do nosso espírito. Aquilo que irá fazer com que nós possamos nos tornar algum dia espíritos de luz. Vai demorar, não é rápido não, mas para quem vai viver a eternidade, tempo não é problema. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar ali rateando ali, dizendo sempre deixando as coisas para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Porque as consequências funestas, como diria o outro. Mas já que não tem espelho, eu tenho que olhar para algum lugar, né? Então, o que acontece? Então. É agora. Essa tal da mudança, como é que é o nome do negócio? Que você fala sempre aqui pra gente, como é que é o nome dela?
Reforma íntima? Já devia ter começado há umas 5 encarnações passadas. Está desse jeito ainda. Mas estamos paradão aqui, esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Não é isso? Não é, então... Os barrancos estão todos morrendo. Tá feia a coisa. Então não é o caso. Não é isso? Então, toda primeira terça-feira do mês, nós vamos encaminhar um pedacinho desse estudo aqui. Não é direto, é a primeira terça-feira do mês. Como eu falei que nós somos seres imortais, vamos viver ainda nessa encarnação, pelo menos até os 120 anos, não é isso? 120 tá bom, Lanira, é pouquinha coisa, é rápido. Então, até os 120 dá para a gente avançar uns 3 capítulos. Cuidado, porque a porta vai abrir e Oh. eu tenho que falar. Seu Ivan, por favor. Com 120 anos, nós vamos ter a certeza que a medicina vai trocar o coração, o fígado, um monte de coisa para a gente continuar rodando. Sim, sim. Senão a gente não consegue. Bem, como Pedro Paulo falou, nós vamos trabalhar as bem-aventuranças. Eu peço licença de trabalhar sentado. Eu não gosto, mas hoje eu vou trabalhar sentado. Enquanto eu estava aqui quietinho, eu estava elevando meu pensamento ao Pai, rogando o amparo para falar do Evangelho. Então, vamos começar. O texto do Evangelho, ele está distribuído nesse capítulo e eu vou então ler trechinho por trechinho e comentar. Tá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Esse é o início do Sermão do Monte. Antes de eu falar, eu vou comentar um diálogo que ele teve com Levi. Quem é Levi? Mateus. Mateus. Então, é um diálogo importantíssimo para nós, que a nossa doutrina pede para amar, mas amar com ação, a caridade. Então, aqui vem um ensino que nós já devíamos ter aprendido no início, quando entrávamos para essa doutrina. Jesus falando para Levi, ou Mateus. É imprescindível, pois, atendemos na alma branda e humilde dos vencidos, para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Página 51. No meio da página, Aqui, ó. na citação. É esse trechinho daqui. Eu peguei na metade a parte essencial, tá? O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados,
As chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Amemos os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Que ensinamento para os apóstolos, como é válido para nós. O que vem a ser as bem-aventuranças? Aqui tem um trechinho que diz assim: é um cântico de amor e de compaixão dirigida em especial aos sofredores, oferecendo-lhes esperança de dias melhores. Então nós precisamos ter na mente, vamos tentar reproduzir na nossa mente aquela época, Jesus e aquela multidão, Jesus lá no monte, cercado dos seus discípulos, e aquela multidão de quê? De sofredores, de abandonados. Porque a sociedade da época, né, Pedro Paulo, só tinha a elite ou miserável. O miserável. Então foi para eles. O mais interessante, como é que a dor facilita a compreensão das leis de Deus. É impressionante isso. Estou aprendendo. Bem, então o primeiro trecho da bem-aventurança, o texto evangélico, diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Aí vem um comentário bem interessante. Quem efetivamente deseja ajudar, necessita elevar-se. Sim. Quem deseja ajudar o próximo, elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humildade. Sem perda da humildade. Nós temos que nos elevar para compreender a situação daquele que está na nossa frente, das suas necessidades. Mas essa elevação não pode prescindir da humildade. Essa palavra vai nos acompanhar em todos os textos. Aqui embaixo está escrito assim: a subida ao monte indica o esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e esclarecimento. Olha o quanto que a gente tem que fazer. Aí, quando eu comecei a ler esse trecho, comecei a pensar no Chico. Ele realmente é bem humilde, né? E ele é uma potência para nós, espiritual. Seu Ivan, o senhor sempre nos lembra, né? Porque a doutrina faz isso, da nossa função no grupo familiar, né? E também cabe a isso, porque ele está falando assim, elevar-se. Se a gente quiser compartilhar o evangelho com outras pessoas, primeiro a gente tem que elevar-se, subir ao monte, né? Para poder ajudar. Depois ajudar.
E muitas vezes a gente fica mais com uma postura de humildade, né? E sempre a humildade, mas mais adiante nós vamos ver. Nós temos que nos elevar para ter condições de fazer a melhor ajuda. Tá? Seguindo o texto aqui, nós vamos observar que tudo que Jesus fazia tinha um sentido. É o que ele está mostrando aí para a gente agora. Por que subir no monte e falar o que ele falou a quem ele estava falando? Por que isso? Bom, eu estou no alto e os discípulos estão mais abaixo, o resto do pessoal está mais abaixo. Eu estou na posição mais elevada. Por quê? É disso que ele está falando, que é o que o Sr. Ivan acabou de ler para a gente agora. Isso, entre outras coisas, não só a facilidade para ele ser ouvido, porque vocês já participaram de algum tipo de assembleia onde as pessoas falam sem microfone? Então, o que acontece? Ou, se for uma assembleia realmente muito grande, as pessoas começam a repetir o que o cara falou lá na frente para o pessoal de trás escutar, porque se tiver muita gente mesmo não dá para ouvir. Ou nessa posição ele consegue falar e as pessoas captarem o som da melhor maneira, porque ele está falando em campo aberto, ele não está falando dentro de uma sala, né, para atender esse pessoal. Então, depois ele vai falar, por que Jesus sentou? Ele sobe no monte, fica, se abaixa e vai começar a conversar após se agachar. Por que isso? Como é que a gente fala com uma criança para não parecer que nós somos um monstro? A gente se abaixa. Do Lago Ness. A gente não meter medo na criança até o final dos tempos. A gente se abaixa, olha a criança nos olhos e conversamos. Para não dizer que nós somos umas ameba perto de Jesus, ficar como criança já está de bom tamanho, não está? Então a gente vai, então ele vai falar com um monte de criancinha ranheta e que gosta de perturbar todo mundo. Então ele vai serenar os ânimos, vai se colocar num nível ao qual as pessoas entendam. Porque falar para uma multidão que não tinha escola, não sabia ler nem escrever, falar no hebraico culto, quem quer entender ele? Ninguém. Mas aí também tem uma questão que é muito interessante, que é a questão da vibração, né? Daquela energia vibratória que iria na Da palavra dele, sim. Porque assim como Eurípides Bartolomeu falava lá na escola, e lá no fim, quando as pessoas escutavam, me perguntavam, mas quem é que está falando esse barulho? É o crente lá, é o espírito lá que está falando longe, a voz dele. Reverberava, era um fenômeno. Imagina Jesus falando, aquilo que ele falava, aquilo chegava pertinho na cabeça. E por que usar a voz? Por que não usar o texto? Os textos sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, só aparecem 40 anos depois de Jesus desencarnado. Era tudo oral. A importância da palavra é fundamental para passar qualquer tipo de ensinamento, ainda mais numa sociedade praticamente que ninguém sabia ler ou escrever. Esse seriado agora, na verdade, hoje explica bem isso, como ficou. É. Aí Mateus vai anotando as coisas para depois eles passam os Mateus talvez fizesse parte do 0,01% de que talvez soubesse ler. O Mateus, Porque ninguém sabia ler. ele tinha Ele era coletor de impostos. Ele se... a taquigrafia, então, quer dizer, a leitura dele é a mais correta possível, porque ele falava um negócio lá e já Para ser... da taquigrafia que rapidinho coloca as coisas. Para ser coletor de impostos, ele tinha que saber ler e escrever. Então, não podia ser diferente, né?
Paulo, como foi preparado para ser o chefe do Sinédrio, era um também desse 0,001% que sabia ler e escrever em grego, em aramaico, em hebraico. Ele ainda era poliglota. Mas eu estou fugindo muito do tema. Vamos lá, Silvano. Por favor. Como Pedro Paulo falou, naquela época não havia nenhum recursos com tecnologia para falar para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, aproximadamente. E correu um fenômeno, não está escrito nesse livro, mas eu tenho um livro lá em casa que está. Quando Jesus falava em aramaico, correto? Aramaico. Haviam vários estrangeiros também naquele momento. E cada um deles ouviu o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo no seu idioma. Vocês conhecem isso como o quê? O Pentecostes, né? Esse é um fenômeno que foi relatado, está na Bíblia relatado. Esse fenômeno também se deu nessa situação. É o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. Mas aqui diz o seguinte, a palavra, e isso está ao alcance de nós, a palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize, basta que seja a expressão da verdade. No meio da página 52. Uma citação. Ok? Bem no meio. O que eu fiz? Eu resumi a parte essencial para nós, devido ao nosso horário. Tá? Então agora eu vou entrar na primeira frase das bem-aventuranças. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos comentar esse trechinho. Até então nós estávamos comentando o início, como foi feito o Sermão do Monte. Ok? Mas a bem-aventurança, reparem só, foi um cântico de amor para todos aqueles necessitados ali presentes. Só leva a esperança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E repara, vai ser sempre assim, nessa linguagem. Uma linguagem de amparo, de envolvimento, de amor. Ele não fala, né, os desgraçados, os infelizes, os sofredores. Como a gente ainda se refere a nós mesmos e à humanidade, né? Ah, é uma humanidade tal caos, desgraçado, ele não. Eu acho que se eu estudar isso aqui direito, eu vou me reeducar, realmente. Eu estou impressionado. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Felizes. Isso é o sinônimo de bem-aventurados. Os felizes, né? Felizes aqueles que... Felizes são os sofredores. Tem que parar para pensar, né? Por que ele diz isso? Felizes sofredores. Por que, dona Elania? Fala aí pra gente. Porque a criatura, ela se perde nas ilusões do mundo, né? Da materialidade. E na hora que aparece a dor, realmente, o sofrimento, é que ele cai em si. E aí ele recorre a si mesmo e a Deus para sair daquele ambiente, daquela dor. E a hora que ele lembra de Deus. Então, por isso é que feliz, é nessa hora que ele vai dar o passo para... Porque aí tem um detalhezinho também.
tem o bem sofrer. Sim. E o mal sofrer. Sim. Sofrer maldizendo a Deus, ou quem quer que seja, você vai ficar ali paradinho, arrasadinho. O bem sofrer, esse leva você a bem-aventurança, a felicidade. Que aí você está aprendendo, né? É a resignação, né? Senão a gente está... Porque ele vai encontrar o reino de Deus, né? Sim. Bem, aqui tem aquela famosa explicação. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas... Página 52. 52 lá no final. Lá no finalzinho. 52 no final. Então, por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Aí vem aquele comentário que todos vocês já sabem, né? Todo homem de ciência, com grande conhecimento, não levava, né, a sério, né, as religiões, se achavam acima delas, tinham a pretensão de saber tudo. Então ele faz um comentário a esse respeito, tá? A gente tem que estar cansado das coisas do mundo mesmo, parece, para daí, né? A gente tem que estar saturado, ver que isso aqui não basta, para daí a gente olhar. Enquanto a gente estiver envolvido na ilusão do mundo, essa percepção não aparece. Sim, nós. Tem que se desiludir, demora um tempo, porque a gente vai Ou- vivenciar tudo, experimentar e vai ver que não só não leva para lugar nenhum, como ainda nos deixa num lugar de vazio, de nada, né? Mas ninguém pode tanto né? Nos dá a eternidade, claro, a dor para dar uma ajudinha, né? Dá uma acelerada nesse processo. Acelerada, ajudinha, acho que pra gente ver, né? Que não dá. Agora eu vou botar dois comentários que realiza, né, esse entendimento. Então, o primeiro é o seguinte: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Tá? Mais adiante está assim, né? Isto por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Aí vem a essência desse resumo. Mais vale, pois, o homem para a felicidade de seu futuro seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Eu já tinha lido isso em outro livro, que era mais fácil alguém com qualidades morais entrar e um grande cientista não ser aceito. Porque se achava o máximo, o senhor do mundo. E já o humilde não. Quem realmente abraça, né? E eu vou cansá-los porque eu vou dizer, ó, o meu parâmetro vai ser Francisco Cândido, tá? O nosso Chico. Que é uma coisa que nós vimos, nós convivemos com ele e sentimos isso nele, tá? Só vou então colocar um exemplo. Ele tinha um amigo médico que há muito tempo não via. Quando eles se encontraram em São Paulo, o médico chegou para ele e disse assim: "Ah, Chico, você está muito mal de vida. Eu estou cansado de abrir cadáver e não encontrei a tal alma que você tanto insiste em falar. Fiz muitas operações e não encontrei. Você está mentindo.
Ele disse, oh, meu amigo querido, você foi procurar o passarinho depois que a gaiola foi aberta? Olha a simplicidade dele, a humildade, a resposta linda que ele deu. Realmente, ele só pegava cadáver, o cadáver já não tinha mais nada. Só a parte matéria. Ok? Só estava a gaiola. Só ficava a gaiola, porque né, é o nosso caso, o nosso espírito está na gaiola. Tá? Ok? Aí agora vem sobre a expressão reino dos céus. Eu vou tirar a essência. Podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz, da segurança e no alicerce da humildade operante. Olha só a palavra humildade, como ela é repetida no texto. Tá? Compreendemos então que o céu ou inferno são estados de alma resultante da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos. Somos responsáveis pelas nossas dores ou pela nossa felicidade. Se não a criamos nessa encarnação, é dívida do passado. E é libertador, né? Libertador. Porque a gente ainda vive muito querendo botar a culpa das nossas infelicidades nos outros e também a nossa salvação que outro vai nos salvar. Quando a senhora já admite a resignação. Porque se eu sou revoltado quanto às coisas, eu sei, eu não posso falar da minha família, que eu estou proibido, né? Mas eu já ia citar um exemplo, que eu sei que é do passado. Porque Ué, caçaram a sua palavra, meu irmão? Caçaram, me levaram num canto e olha... Para com isso. Não? Meu Foi assim. Deus. Mas vamos continuar. Bem, vou para a segunda frase das bem-aventuranças. Eu fico empolgado, aí vem assim, eu tenho que segurar. Depois eu vou ter que censurar essa nossa gravação, viu? Editar a gravação, é melhor. Hein? Agora vamos à segunda frase das bem-aventuranças, né, André? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha que coisa linda, né? A marginalização era, à época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e dos desvalidos. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia sufocada pela intolerância e pela política religiosa. Bem, isso não interessa mais. Vamos pegar coisa melhor. Depois você expulso. Mas vamos lá. Segue o barco. Olha só que coisa linda que Emmanuel coloca para nós. É verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Ok? Agora vem a coisa melhor ainda. Mas a dor física é fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, a dor física, ainda que se faça acompanhar de transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção.
Por quê? Quando eu morrer, a dor física eu não vou ter mais, mas as burradas que eu fiz na minha vida vão me atormentar. Eu fiquei apavorado. Mas é isso que acontece. É por isso que nós vemos, você principalmente vê muito na mesa mediúnica, muito sofrimento. Sim. Que a dor moral, ela te acompanha. Aonde você vai, ela está junto contigo. Não tem como. Mas por isso que é tão profunda e grande que é a única que realmente promove a mudança em nós. Porque você quer a paz. Então você começa a procurar o que eu devo fazer para não mais sentir. Aí você vai ressarcir a dívida, vai reencarnar, vai começar a fazer um outro viver. Coisa linda, né? Outro viver, né? Outras escolhas. Outro olhar. Um outro olhar. Eu posso ter um corpo todo Exatamente. limitado, mas é um estado de consciência, né? Por isso que Emmanuel, eu não lembro qual é o livro, Bem-aventurados, ele coloca também como o indivíduo que já tomou consciência da sua responsabilidade de mudança. Bem-aventurado. Cara, Isso. já Percebeu o que é preciso fazer. Olha, gente. Veja que não é imposto, né? Ah, sim. É um estado de consciência. Ele falou, não, é comigo. Eu quero realmente ter isso definitivo, né? Olha só também a alegria, gente, e quando a gente vê pessoas assim, que estão no processo de saúde física, que é algo que afeta muitas pessoas, né? Causa um sofrimento, revolta, estresse muito grande. Quando tem pessoas que estão passando por problemas físicos e elas continuam alegres, serenas, confiantes, né? Não sei se a palavra certa é prazeroso, mas uma alegria de ver, ele consegue, ele está conseguindo, então talvez eu também consiga, né? Ou até dores, processos familiares difíceis, mas a pessoa ela continua as suas atividades no bem, com seus estudos, e ela continua, apesar de uma montanha, que a gente sabe como é que faz tudo isso que é nessa montanha no ombro, mas ela já... Tem pessoas que a gente vai visitar, quer dizer, quando ia, né, fazer visitas, que a pessoa estava mal e era tanta alegria que você vinha de lá, e a dona Carmen, eu visitar uma vez, ela estava tão alegre, assim, e ela estava mal, depois ela... Eu fui visitar uma vez a Dona Carmen, que pediram o passe, fomos lá visitar a Dona Carmen. Quem ganhou o passe fui eu. Ela mesmo luzinha na cama, uma alegria, falando do Cordeiro de Menezes, de Jesus. Eu já tenho aqui. É a minha azul. Mas põe só mais um pouquinho só. Muito pouco, não põe muita não. Nós íamos lá também visitar ela, a gente fica tirando uma alegria enorme, porque ela estava bem mal também. Ela estava numa alegria tão grande, conversando com a gente, uma coisa muito... Eu vou concluir para entrar na terceira frase da Bem-aventurada. A consolação referida pelo texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de reconforto ou simples balsamização. Representam uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Eu não posso dizer que sou cristão. Cristão é aquele que segue o líder Jesus, se eu não praticar caridade. Que a essência é essa, ajudar o próximo. Tanto é que você pode não gostar do que eu vou dizer, mas está ali em cima escrito. Ele manda amar a Deus, mas como nós não sabemos quem é Deus, ele pede o quê? Ame o próximo, que é o mesmo valor que a primeira. Aí a gente vai ter que subir o monte, a gente vai ter que desenvolver Nós estamos sempre... Não há nada que nós possamos realizar sem ter um trabalho bem feito. O trabalho bem feito requer
conhecimento. Posso entrar na terceira estrofe? Não. Não? Qual do horário? Acho que A não. senhora que é minha chefe. Paramos aqui, né? Melhor parar aqui, né? Senão nós vamos ter que correr muito. E aqui Para merece aqui, ser então. tudo bem devagarzinho. Eu vou anotar. Paramos aqui, ó.